Oi, meu nome é Lilian Cristina Moreno, sou de Curitiba, sou de família tradicional de circo-teatro, né, então o meu envolvimento com o teatro começou desde criança, desde que nasci, porque nasci no fundo de um teatro, sendo que meus avós, meus pais eram de teatro já, então eu sou a quarta geração de, de família tradicional, né? Fui criada, eu e meus irmãos, num teatro, no pavilhão. Depois a gente se mudou, começou a vir os circos teatros, né? Então a gente começou a trabalhar com o circo teatro, a gente adaptou, colocou um palco, montou um auditório no circo. Então ali a gente levava todos os tipos de espetáculos, desde drama, comédia, clássicos infantis, shows, né? Então, a nossa formação é essa. A gente já veio de família tradicional de teatro, então a nossa formação é já de família. Então, desde que eu nasci, eu vivo num teatro, eu, meus irmãos, nos criamos trabalhando somente com teatro. Os meus filhos nasceram no teatro. Meu primeiro personagem que a minha filha fez, ela tinha 8 dias. Foi a primeira vez que ela pisou num palco. Então, meus filhos nasceram no fundo de um teatro, de um circo, né? E, e as minhas principais referências e inspirações são os meus avós, que foi através deles que eu tive cada vez mais vontade de fazer um personagem novo, de, de ser cada vez melhor naquilo que a gente fazia. Porque eles foram considerados por muitos, né, um dos melhores artistas, atores e atrizes que tinha na atualidade, né, que eram os meus avós, os meus pais, os meus tios. Então, depois disso, veio a nossa geração, né, que o meu irmão montou o circo dele, e aí, até então a gente trabalhava em circos, né, de terceiros. Então, quando meu irmão montou o circo dele, a gente reuniu a minha mãe, meu pai, meus irmãos novamente para trabalhar no mesmo circo. Então, foi no circo do meu irmão, participamos de projetos, o Circo Teatro Bileco, ganhamos carequinha. O ano passado o circo também foi contemplado com um projeto de Curitiba. E as nossas principais produções é que todas as noites a gente leva um espetáculo teatral diferente. E a gente costuma ficar 2, 3 meses numa cidade. Então, cada texto novo que chega para é a gente que produz, assim, começa com maquiagem, figurino, cenário, montagem de personagem. Então, é produção nossa. É a gente que monta, que produz, que faz toda essa parte. E, então, os nossos projetos, as nossas participação é, é completa. A gente faz tudo. E no momento da pandemia, nós estávamos trabalhando. Já tínhamos alguns espetáculos agendados em escolas, com o circo, né? A gente estava trabalhando, já tínhamos espetáculo marcados em teatro. A gente teve que cancelar tudo, porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava por isso. Então foi um momento muito difícil, não só para nós, como para todo mundo que está se reinventando. Assim como nós tivemos que nos reinventar, cada um teve que seguir para um lado, fazer coisas que a gente não imaginava que iria ter que fazer um dia, né? Porque ninguém queria se separar, ninguém queria fazer outras coisas, mas a gente teve que fazer, né? Pela nossa própria sobrevivência, porque nós tínhamos o circo. Então no circo a gente não pagava aluguel, a gente tinha a nossa moradia, cada um tinha o seu ônibus, sua carreta. Então a gente pagava, né, o circo pagava o terreno, pagava
né, os alvarás, tudo, mas quem vive em teatro sabe que quem mora no fundo do teatro não precisa se preocupar com aluguel, com água, luz. E nesse momento a gente teve que cada um sair para um canto, procurar um lugar para morar, um lugar para ficar, algumas pessoas, né, que não tinham para onde ir. Eu mesma, né, no momento da pandemia, saí atrás de emprego, trabalhei como atendente de padaria, trabalhei como. eh, eu fui para um hotel trabalhar como auxiliar de cozinha, fiquei lá mais de ano trabalhando lá. Então, assim, para ficar mais fácil para mim, fiquei morando num alojamento, vinha para casa 2 dias, que eram os dias que eu tinha de folga. Tive que me separar da minha família, dos meus filhos, com quem eu, dos meus irmãos, com quem eu convivia desde que nasci. Então, a minha filha engravidou no momento da pandemia, teve a neném, foi afastada porque estava grávida, teve que ficar em casa, né? O marido dela estava desempregado, então foi bem difícil, porque daí a gente teve que fazer também outras coisas. Minha filha, o meu genro, que também são de teatro, eles também. A gente não sabe fazer muita coisa, a gente, né, sabe fazer de tudo um pouco, porque a vida ensina a gente, né, a fazer um pouquinho de cada coisa, mas a gente não tem aquela experiência profissional em carteira, então é difícil alguém contratar uma pessoa que nunca trabalhou com carteira assinada em outras áreas. Então, a gente teve que se reinventar, fazer lives, que no começo as lives foram, né, o comércio ajudou bastante, mas, né, também eles também não estavam num momento bom, também tiveram que se reinventar, de trabalhar com vendas online. Então, alguns funcionários tiveram que ser demitidos em muitos lugares. Então, a gente sabe o quanto é difícil, para nós é difícil, para eles também é. Então, para a gente sair nesse momento e procurar emprego, sendo que era para todo mundo ficar em casa, foi complicado. Sorte de quem conseguiu ainda alguma coisa para fazer. Muitos da minha família mesmo não tiveram o que fazer. Por sorte, tiveram alguma ajuda de pessoas, né? Que a gente conhece muita gente, então muita gente ajuda, né? Então a minha família, cada um ficou num canto, a gente se via, né? Não tão frequentemente como a gente era acostumado, né? O meu irmão foi para um lado, é, meu pai foi para outro, o outro irmão foi para outro lado. Então, foi bem complicado nesse sentido. A minha família, como sempre foi muito unida, para a gente foi bem difícil. Eu também tive Covid, é, cuidei ao máximo para não passar para minha mãe, né, que ela já é de idade, a minha neta, que era um bebezinho. Então, no momento da pandemia, também perdi um tio, uma tia, que eram pessoas bem próximas. Não pude ver, não pude estar perto das minhas primas por causa da pandemia, não pude chegar perto deles, nem para dar um abraço, nem se despedir. Então, tudo isso marcou muito. Eu sei que para muita gente vai ser um momento que ninguém, que não vai ser esquecido. Que muita gente passou por isso, não foi só eu, não foi só a minha família. E eu espero que assim que tudo acabar, a gente possa se juntar novamente, que a gente possa montar o nosso circo. Embora a gente saiba que não vai ser fácil, né? Porque, como todo mundo sabe, a pandemia pegou todo mundo desprevenido, ninguém tinha uma reserva, né? Poucas pessoas podem dizer que tem, então a gente teve que se desfazer de muita coisa, de muito material de trabalho. Então, para a gente voltar, a gente vai ter que correr atrás para adquirir muita coisa novamente, né?
O básico a gente não se desfez, que foi o circo, a lona, mas a gente se desfez de cadeira, de cenário a gente já não tem mais, porque com o tempo também se desfaz. Foram 2 anos parado, né, naquela esperança que ia passar, que ia melhorar, e não melhorava, não passava. Então, e ainda a gente está vivendo esse momento, ainda não passou, ainda não acabou, embora já, né, já tenha voltado muita coisa, barzinho já está funcionando, é, com, com cuidados, com restrições, mas já está funcionando, alguns circos já estão de volta, mas a gente vai ter que unir as forças de novo, porque como nós nos desfazemos de coisas, né, de material de trabalho, a gente vai ter que se unir novamente para poder recomeçar. Então, eu espero que a gente possa tá conseguindo, né, cada um dentro do seu conhecimento, do seu trabalho, juntar um dinheiro aqui, outro ali, para a gente poder adquirir tudo novamente. Eu espero que com esse projeto também eu possa estar ajudando, né, a gente reconstruir a nossa vida, porque é isso que a gente sabe fazer. E como eu tenho uma neta de 1 ano e meio, ela ainda não conhece o circo, ela ainda não conhece o palco, porque ela nasceu bem no meio da pandemia. Então, o sonho da gente é poder ver os nossos filhos, os nossos netos, dando sequência nas origens, né? Assim como os meus avós queriam ver os filhos deles, os nossos pais queriam que a gente desse continuidade, né? No nosso trabalho, no trabalho que eles já construíram. A gente quer ver os nossos filhos e os nossos filhos querem ver os filhos deles. Então, a minha filha, né, que tem a neném, ela quer muito voltar, eu quero voltar com o circo, porque eu quero ver a minha neta também aprendendo a nossa arte, aprendendo um pouquinho daquilo que a gente sabe fazer, que é levar a cultura, né, para lugares que às vezes nem tem acesso, porque é muito gratificante a gente ver o rostinho de uma criança que nunca viu um circo, nunca viu um teatro. E a gente poder levar o teatro até eles, a pessoas que às vezes não têm acesso a um teatro numa cidade grande, a um cinema, que às vezes nunca foram no cinema. Então, para a gente isso é gratificante. A gente vê que a gente está conseguindo levar alegria, né, para essas pessoas que não têm condições. Até porque o nosso trabalho é com um teatro popular, um preço acessível, que todo mundo possa ter acesso. Então, nesse momento, a gente consegue ver a alegria deles. E isso, para a gente, é gratificante. Então, a gente quer dar sequência nesse trabalho, que é o que a gente sabe fazer, o que a gente nasceu para fazer, que talvez seja o nosso dom mesmo, que eu acredito nisso, que cada um tem um dom, e a gente nasceu para fazer isso. Então, eu espero que eu consiga, né, passar por essa etapa e poder estar retomando a nossa vida, que é o teatro. E que essa pandemia acabe logo, né? E que tudo volte a ser como era antes. Que a gente possa ter a nossa vida como era antes. E poder ver os meus filhos trabalhando junto comigo, a minha família junto comigo, os meus irmãos junto comigo, a minha mãe, né, que está sempre junto com a gente, mas que por motivo de, né, de força maior a gente teve que
deixar ela lá quietinha. Então, que a gente possa estar se unindo novamente para fazer aquilo que a gente tanto gosta, que é o teatro. Obrigada.